Vamos lá então, né? Bom dia a todos. Bom dia. Sempre aquela alegria, final de ano. Aniversário aí de uma certa casa espírita aí, que ouvi falar de um aniversário, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, uma casa chamada Seara do Bem, 10 anos, e começando, né? Ainda tem muita estrada aí pela frente, não é verdade? Eu já vou começar logo trazendo uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Nessa semana, pense na semana de vocês. Quantas vezes vocês se viram reclamando de alguma coisa? O Brasil perdeu a Copa, agora está esfriando, agora está isso. Quantas vezes vocês se viram reclamando de alguma coisa? O ônibus está atrasado, o trem está ruim. Quantas vezes vocês se viram reclamando nessa semana? E quando... tem alguns assim... E quantas vezes vocês se viram agradecendo por alguma coisa nessa semana? Poxa, obrigado. Alguns muitos, legal. Mas tem vários aí que predominou a reclamação. Né? Que acontece isso. Isso é uma reflexão que a gente vai fazendo. E aí, gratidão, né? Qual é o objetivo? Eu vou ler aqui, que eu botei aqui na minha colinha, né? Qual é o objetivo da gratidão? É só uma questão de educação vinda dos pais? Ganhou presentinho de Natal. Como é que diz? Muito obrigado. Ah, é gratidão isso? Até que ponto isso é gratidão? É educação só, né? Não confunda gratidão com educação. Tem aí uma diferença. Como é que a gente deve observar na visão espírita essa parte da gratidão? Não está carregando ali, tá? Aqui na tomada, mas não está carregando não. Ok? Como é que a gente vê essa parte da gratidão? Como é que a gente pode ser grato por uma doença? Ser grato por ter um parente difícil? Meu Deus, aquele parente... Agradecer por aquele parente... aquele ex-marido, aquela ex-esposa, aquela ex... Agradecer? Meu Deus do céu. Será que tem isso? Né? Enfim, é que tá no roteiro aqui, tá? Tá no roteiro aqui. Estou falando isso, né? Enfim... Como é que funciona isso? Será que existe alguma verdade quando dizem pra gente que tudo aquilo que nos acontece, de alguma maneira, foi pedido por nós? E também a gente tem que ter gratidão por isso? Por aquela doença, por aquele estresse, por aquela perda de emprego, por aquela dor, por aquele acidente? Como é que funciona isso? Tá? A ciência explica alguma coisa sobre esse exercício da gratidão? Então, vamos lá, né? Gratidão pela água. Então, o que é gratidão? É quando a gente reconhece algo, né? Presta reconhecimento a algo ou a alguém por alguma ação que aconteceu conosco. Basicamente, é isso, tá? Então, o que a gente for pegar aqui? Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão, que ele fala aqui no capítulo 23, item 28. Então ele fala assim, ó. Não se devem considerar como sucessos felizes apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influência têm no nosso destino. O homem facilmente esquece o bem, para de preferência lembrar-se do que está afligindo, do que está deixando ele preocupado ou nervoso. Geralmente, você tem uma conta para pagar, você tem uma coisa para resolver, é nisso que fica o teu foco, fica a tua atenção, fica a tua energia. E aí, quantas vezes acontece assim, você está reclamando, você já deve ter ouvido alguém falar essa frase, se é que não foram vocês que falaram essa frase. Eu era feliz e não sabia. Porque a gente está reclamando de algo, aí morre alguém, ou tem uma doença, ou tem um acidente, ou acontece alguma coisa, e aí você fica, meu Deus, agora é que eu sei o que é um problema, agora que eu era feliz e não sabia. Mas por que você não tinha aquela gratidão lá? E aí eu ainda falo, e por que eu não trabalho também a gratidão agora?
Porque agora você está dando energia para aquele outro problema. Mas quantas outras coisas boas ainda tem acontecendo com você? É claro que alguém aqui gosta de sentir dor, de sentir dificuldade? Não, é claro que ninguém gosta. Mas até que ponto a gente pode trabalhar esse exercício? Dessa questão, dessa gratidão. Está acontecendo isso, é algo que está me levando a um aprendizado, está me levando a um conhecimento, está me levando a uma reflexão. Porque a maioria das pessoas, elas ficam tendo problemas e problemas e problemas, e um atrás do outro, porque ela está mais focada no problema. Então, mais assombração vai aparecer para ela. Por quê? Porque ela está focada naquilo. Entende? Agora, quando eu começo a trabalhar o exercício dessa gratidão, ou trabalhar o exercício de o que é que eu posso aprender com essa situação? Qual é o aprendizado? O que eu devo prestar mais atenção? Como é que eu devo agir? Então isso pode se tornar uma experiência valiosa para você não cometer mais aquelas mesmas falhas. Ou seja, para você começar a fazer a coisa correta. Agora, a pessoa fica focada no problema, fica focada no problema, fica focada no problema, mais problema aparece. Quando eu trabalho o foco na gratidão, eu trabalho o foco também na solução. E aí as soluções acabam surgindo. A gente ainda agora, né, aqui eu estou todo domingo. 11 horas tem a palestra, 10 horas tem a terapia em grupo lá embaixo. A gente estava comentando sobre a pessoa que tem o sentimento da gratidão. Até que hora hoje? Tá. Até que ponto, quando a gente trabalha o foco no problema ou o foco na solução, isso muito tem a ver com a lei da atração. O pessoal conhece um filme chamado O Segredo, um livro chamado O Segredo? Acho que vários conhecem. Lá no livro, no filme, ele fala de uma maneira mais mística. Tem a pedrinha da gratidão, tem aquelas coisas assim. Aqui a gente fala de uma maneira mais técnica. O que vem a ser a lei da atração? Nada mais é do que o processo da gente ativar o nosso subconsciente para prestar atenção em fatos ou em situações. Muitas vezes, situações que a gente nem tinha parado para pensar antes. Foi muito engraçado a experiência que a gente viveu lá embaixo, porque eu falei assim, se eu disser para vocês prestarem atenção no azul, e ninguém nunca tinha pensado numa borboleta azul. E aí eu falei, se você parar para prestar atenção numa borboleta azul, se eu falar a palavra borboleta azul, é muito provável que vocês, a partir desse momento, ou nessa semana, vocês consigam encontrar uma borboleta azul. E aí, o mais curioso, Débora, foi o seguinte, que estava ali, né, naquela salinha, e estava o Alberto, estava a Michele, estava o pessoal lá, e o Alberto, ele pensou assim, poxa, mas achar a borboleta azul nesse inverno, e a gente não tinha notado, ou ninguém tinha notado, que ali tem um painel com um monte de flores e um monte de borboleta. E tinha borboleta azul. Olha que coisa louca. Ninguém tinha parado para pensar nisso. Eu falei ali, cara, esse foi instantâneo mesmo. Foi em menos de um minuto, apareceu, materializou a borboleta azul que estava ali. Então, gente, o que acontece? Quando você trabalha o teu foco no problema ou na reclamação, você acaba atraindo, você ativa o teu subconsciente para prestar atenção em mais problema e mais reclamação. Peraí, deixa eu mudar essa vibe. Eu já falei aqui em outros estudos nossos, né? Eu suponho que grande parte de vocês tenha carro. Vocês já repararam que quando vocês compraram esse carro que vocês têm, ou que tiveram, dessa marca, desse modelo, você vai e começa a dirigir esse carro, você começa a ver na rua um monte de carros iguais ao teu. Será que todo mundo resolveu comprar um carro igual ao teu, em solidariedade, em homenagem a você? Não. Você ativou o teu subconsciente para começar a prestar atenção em carro igual ao teu, não é verdade?
Já repararam isso? Que tem carro? Começa a aparecer. Aí você vende aquele carro e compra um outro. Aí começa a aparecer agora aquele outro carro que você comprou. Peraí, então, e tudo isso é um processo mental que a gente vai trabalhando aqui. Deixa, então, eu trabalhar, eu mandar um comando para o meu subconsciente, um comando que seja bom. Porque se eu mandar um comando da reclamação, vai aparecer, vai materializar motivos para você reclamar. Se eu trabalhar motivos de gratidão, eu vou começar a ter, então, vou começar a materializar. Eu ativei meu subconsciente para prestar atenção em situações que vão me levar a ser grato. Esse processo de ativação do subconsciente, ele é curioso demais. O exemplo da borboleta azul, o exemplo do carro, né? As mulheres, na época que estavam grávidas, quem aqui é mãe, na época que estava grávida, foi o momento que vocês mais viram mulher grávida no meio da rua. Vocês nunca viram tanta mulher grávida como na época que vocês estavam grávidas. Será que elas engravidaram em homenagem a vocês também? Não. Vocês ativaram o subconsciente para prestar atenção em mulher grávida. Por falar das mulheres, tem uma ativação no subconsciente que as mulheres adoram, para não dizer o contrário. Viu na loja uma roupa, aquele vestido que ela nunca tinha visto antes, vou comprar porque aquilo nunca vi vendido. Comprou aquilo. Andou lá 20 metros e encontrou alguém usando a roupa igual. Ou na festa, não é verdade? Ou parecido, não é verdade? Já passaram? Da mulher, quem já viu alguém com a roupa parecida ou igual? Pelos riscos aí, eu estou vendo que já aconteceu, né? Ali tá aí, ó. Tá bom. Né? Olha que coisa. Você ativou o teu subconsciente para prestar atenção nisso. Então, gente, quando a gente começa a entender os nossos processos mentais, como é que eles acontecem, opa, peraí, deixa eu agora prestar muita atenção no que é que eu estou querendo, no que é que eu vou agradecer e no que é que eu não vou. Então, ali no Livro dos Espíritos falava isso. Né? Já comenta essa parte, no Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma frase de William Shakespeare que ela é bem interessante. Ele falava assim, ó, agradecemos pouco pelo muito que temos e reclamamos muito pelo pouco que nos falta. Vou repetir a frase, hein? Agradecemos pouco pelo muito que temos e reclamamos muito pelo pouco que nos falta. Porque alguém aqui, nesse mundo, nesse planeta, vai conseguir ter a plenitude 100%? Não vai. A gente está num mundo de provas e expiações. Sérgio, mas agora vai para a regeneração. Não dá, mas também ainda não vai estar 100%. Aliás, quem reclama do mundo de provas e expiações, eu falo assim, gente, a gente está num mundo de provas e expiações VIP. VIP. Eu vou provar para vocês. 1500, ano 1500, era o mundo de provas e expiações? Era. Tinha geladeira? Tinha televisão, tinha internet? Tinha celular, tinha ar-condicionado? Tinha aquecedor? Ah, não, né? Vamos mais. Tinha papel higiênico. Não tinha papel higiênico. Olha ali, levantou ali. Era sabugo de milho que limpava lá as necessidades. Provas e expiações. Olha aí. Gente, a gente está num mundo provas e expiações VIP. Quase regeneração e a gente ainda fica reclamando. Ainda está reclamando. Porque a internet não está pegando hoje, né? Está dando problema lá de sinal na internet. Ou porque está acontecendo alguma coisa. Olha só. Está devagar. Ou está devagar. Está lento, está devagar, naquela coisa toda, né? Não é verdade? A pessoa está no Google, está demorando. Gente, está demorando. O meu Google se chamava biblioteca. Eu levava 1h30 para ir na biblioteca e na hora de eu fazer a pesquisa eu não botava a palavra-chave, não. Tinha que ir no índice procurar aquilo ali e tal. Tinha foto, era xerox, quando permitia. E quando não permitia, tá bom, levava um cadernão e copiava no braço tudo aquilo que estava. E agora a internet está lenta, né? Mas que tragédia, a internet está lenta.
Talento eu não vou conseguir fazer. Tá. Agradecemos pouco pelo muito que temos e reclamamos muito pelo pouco que nos falta. Olha aí que interessante, não é verdade? Será que a gente já tinha parado para analisar dessa maneira? Faz sentido? O que vocês acham? Você reclama aí no Google ou a tua conexão está boa? Como é que está isso aí? Né? Porque mais importante, eu vou fazer um trocadilho, mais importante que a conexão com a internet é a conexão com nós mesmos. Como é que está essa conexão com nós mesmos? É uma conexão de protesto, de reclamação, ou é uma conexão de gratidão? Porque muitas vezes também, esse efeito da gratidão, tá? Isso está no livro Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles. É engraçado, aqui eu mais perto o microfone capta. Mas eu suponho que mesmo quando eu estou longe aqui, todo mundo consegue ouvir, né? Olha a gratidão pela voz que eu tenho aqui, que ajuda aqui para falar independente do microfone. Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles. Os benefícios da gratidão são inúmeros, gerando paz íntima e nos predispondo a colaborar com Deus em sua obra. Com a gratidão, ampliamos nossa resignação, pois compreendemos que os objetivos, que as intenções divinas são justas, sempre nos impulsionando para a frente e para o alto. E com a gratidão, superamos desavenças, dissabores, mágoas, resmungos, vivemos melhor e semeando essa vida mais feliz nos corações daqueles que compartilham da vida conosco. Façamos diariamente o exercício de sermos gratos às pessoas que amamos, aquelas que nos amam, aquelas que não nos amam, agradecer aos espíritos amigos que velam por nós. Mas, gente, peraí, Sérgio, eu estou concordando com tudo, mas gratidão por aquele que não me ama, não! Aquele não me ama, que gratidão? Gratidão, sabe em que sentido? Até que ponto aquele que não gosta de mim, ou aquele que me tem como inimigo, ou sei lá o quê, aquele que não vai com a minha cara, às vezes aquele sujeito, ele pode ter um papel importantíssimo no meu progresso e na minha evolução. Olha, eu hoje vou contar assim uma história, você quer ver? Eu vou dar palestra, vou do Ceará, estou vindo lá de Nova York, acordo 6 e pouca, no domingo, com essa temperatura, eu estou meio com frio, eu estou meio com cansaço, está batendo uma preguiça. Aí a minha filha ali fala assim, rapaz, você está cansado, pô, você rala pra caramba, não, descansa aí, pô, você merece descansar. Ela é minha amigona, né? Legal. Aí vem a minha mãe e fala assim, não, filho, realmente você está estressado, você não está podendo descansar, é melhor você repousar e tal. Aí eu tô ali. E aí o outro vira também e fala, não, pode ficar, curte aí no domingo, no final de semana, pô, tu já merece, né? Beleza, todos meus amigos, né? Aí vem um inimigo e fala assim, eu sabia, é um preguiçoso, é um irresponsável, cadê que ele vai? Quero ver ele e tal. Olha lá, tá lá. Vem o inimigo. Vem o cara que eu não gosto. Talvez ele esteja falando o que eu estava precisando ouvir. E não o que aquele amigo está falando. É uma delícia receber o carinho e o colinho daquelas pessoas queridas. Mas, às vezes, o que não gosta da gente, às vezes ele pode falar, pode ser esse o cara que vai falar algo que vai despertar a gente. É preguiçoso? Tu vai ver. Eu me levanto, vem lá, vamos lá. Não tem a preguiça, não tem mais nada. Graças àquele que foi o inimigo, que chegou e falou aquilo. Mexeu com os meus brios. Fiquei. Agora eu vou dar palestra animadão. Animadão. Olha aí. Gratidão. Talvez se não fosse esse cara falando e criticando e aquela coisa toda, talvez eu não estivesse aqui. Talvez eu estivesse lá deitado, eu estaria fazendo o quê? Eu estaria crescendo, evoluindo, aprendendo, desenvolvendo, não estaria nada. Quantas vezes até aqueles que não gostam da gente
tem um papel importante. Vocês já pararam para pensar nisso? É interessante, né? É interessante a gente quando começa a perceber isso. Então, ó, até nisso ter essa gratidão, tá? É dito aqui, por que a gente tem na prece, tem a gratidão na prece? Então, vamos lá, na prece a gente vai louvar, pedir e agradecer. Na prece é uma grandeza de gente pedindo. Pedir é uma beleza, todo mundo tem prece para pedir. Mas quantos faz a prece para agradecer? Né? Talvez na hora de dormir, poxa, obrigado pelo dia que eu tive, obrigado por tudo tranquilo, obrigado por tudo estar em paz, por tudo estar em ordem. Mas é engraçado, né, que a maioria costuma falar assim, não agradecendo que não aconteceu nada nada no dia de hoje. Peraí, como é que não aconteceu nada? Você acordou, você está com a tua saúde ok, você se alimentou, você chegou em casa em segurança, tranquilo, você está agora fazendo a tua refeição noturna, você está indo deitar na tua cama para o teu descanso. Mas é engraçado, né? Porque, sabe por quê? É porque, eu vou dizer assim, quer ver? Se você está na mesa, jantando, quebra o copo, o prato cai e a criança vomita, muitos falam assim, meu Deus, o diabo está aqui, o obsessor está aqui, aquela coisa toda. Né? A facilidade para acreditar que o diabo, que o obsessor e que não sei o que lá, é uma grandeza nisso. Mas, em compensação, quando você está tendo a tua refeição normalmente, aí ninguém fala, né? Caramba, eu estou tendo uma bênção. Está tudo tranquilo, está tudo em ordem, está tudo em paz. Não é engraçado isso? A gente tem muito mais motivo para agradecer. Mas, às vezes, precisa ter a criança vomitando o prato quebrar para você dar valor àquele momento quando você está naquela paz. Não é verdade? Olha aí que interessante. Essa parte da gratidão, muitas vezes, a gente não se lembra e a gente só vai notar anos na frente. Eu vou provar para vocês aqui, quer ver? Eu suponho que todos aqui tenham tido uma infância, tenham morado em algum bairro, em algum lugar, seja em apartamento, seja em casa, e que viveram um momento de brincar na rua. De brincar na rua, brincar com as crianças, brincar com os amigos, aquela coisa toda, não é isso? E brincava ali. Era normal. Vocês lembram? Vocês têm saudade dessas brincadeiras? Do momento dessas brincadeiras? Acho que todo mundo tem. Você lembra quando foi o último dia da brincadeira? Qual foi o último dia da brincadeira? Qual foi o último dia que você jogou bola na tua rua? Qual foi o último dia que você brincou com os teus amigos? Você não lembra, né? Ninguém lembra, não é verdade? Olha que interessante. Simplesmente chegou aquele dia, você estava fazendo aquilo pela última vez e não tinha nem noção de que estava fazendo aquilo pela última vez. Todos nós, né? Não é verdade? Confesso a vocês, eu estou arrepiado só de me lembrar disso, porque eu também trabalhei aqui uma memória. Eu suponho que alguns de vocês também tenham tido um arrepio, uma lembrança disso. E quantas vezes vocês agradeceram por isso? Por ter tido a chance daquelas brincadeiras? Como seria para vocês se no dia da última brincadeira, é o último futebol na rua, porque agora... Como é que seria isso? Será que ia ser tão bom ou não ia? Como é que ia ser essa história? A gente está vindo para cá. A gente sabe quando é que vai ser a última vez? Ou não? Amanhã a gente pode mudar para outra cidade, mudar para outro país, mudar para outro... né? Vamos trabalhar a gratidão, vamos trabalhar, vamos viver, vamos curtir, vamos aproveitar sempre o máximo da oportunidade. Daquela casa que a gente tem, daquela família, daqueles momentos, daquelas dificuldades também que trazem um aprendizado. Né? Olha que interessante isso. Lembrem dessa historinha da infância. O último dia que vocês brincaram na rua, que brincaram com os amigos, que jogou bola, que brincou lá com as meninas, aquela coisa toda, a maioria não lembra. A não ser no caso assim, né? Vai se mudar para uma outra cidade, todo mundo já sabe que é o último dia. Mas eu digo, em condições normais, a gente não lembra. E a gente não tem uma gratidão enorme por isso, por ter tido essa oportunidade? Olha aí que interessante. Então, peraí. Se eu tenho a gratidão ali pelo passado, eu também é razoável eu ter a gratidão pelo presente. Né? Porque também estão acontecendo bênçãos, estão acontecendo situações importantes, e a gente ter essa gratidão nesse presente também. Ok? Vamos lá. E ele fala aqui assim, né?
A gratidão, ela nos livra de dificuldades, nos livra de sofrimento? Não, ela não livra. Agora, ela faz com que você entre num processo mental muito mais saudável para você. A nossa mente, ela é capaz de nos construir ou de nos destruir. Ela é capaz da gente ter um sentimento positivo ou negativo. Ela é capaz de mudar o nosso ânimo. Ah, Sérgio, mas ainda não está acontecendo nada, mas isso não é real, isso não está acontecendo agora. Então tem que ser algo real que esteja acontecendo agora. Então tá, vamos fazer aqui um exercício? Eu vou passar para vocês duas situações imaginárias, tá? Mas, vamos lá. Fechem os olhos, por favor, um minutinho, fechem os olhos. E imagine-se cortando um limão daquele bem verdinho, né, aquele bem azedo, e você agora passou a língua naquele limão azedo. Alguns já fizeram uma cara, né, que já foi... O limão não está na frente de vocês, mas vocês estão sentindo o azedo desse limão, não é? Só de pensar, já não salivou assim? Agora vamos corrigir isso. Pense na comida predileta. É um churrasco? É uma lasanha? Pense na comida predileta de vocês agora. Pronto, vamos mudar isso. A comida predileta. Está saindo, se é o churrasco, está na churrasqueira, aquele cheirinho gostoso, aquela picanha maravilhosa. Nossa, tá no ponto que você gosta. Ó, eles estão mudando a expressão. No meu caso, eu vou falar da lasanha, que eu adoro. Está saindo do forno a lasanha, aquele cheiro gostoso, aquele queijo derretendo, maravilhoso da lasanha. A Débora já até comeu a lasanha, só de pensar. Olha aí. Essas situações estão acontecendo agora? Não. Vocês sentiram o desprazer do limão e sentiram o prazer da lasanha. Não tem nenhuma lasanha aqui, gente. Quando é que vai ter lasanha? Quando é que vai ter... Já estou até querendo saber. Domingo que vem. Domingo que vem, não. Aqui é a lasanha, domingo que vem aqui. Percebe isso? Então, quando eu trabalho o sentimento da reclamação, da intolerância, do mau humor, e eu trabalho o sentimento da gratidão, da alegria, da paz, faz uma diferença enorme na nossa vida e na nossa saúde. Faz na nossa saúde. No filme Nosso Lar, o André Luiz fala que morreu ali por causa de uma doença e tudo mais, e aí o Clarencio, né, o Ulisses ou o Clarencio, passou um sabão nele. Falou assim, quando você poderia imaginar que raiva, mágoa, ódio, inveja, intolerância fariam parte de um diagnóstico? Então, até que ponto? Até as doenças que a gente tem podem ser motivos de gratidão para um grande despertar. Aquela doença, ela tem uma causa emocional. Então, deixa eu mudar essa questão do emocional. É claro que existe a parte física. Eu dou o exemplo aqui, eu dei o exemplo lá embaixo, na terapia em grupo, eu citei 3 exemplos. Eu falei da rinite, falei da gastrite, falei do câncer. A rinite e a sinusite. Agora, nesse inverno, tem a causa física. Quando está a primavera cheia de pólen, tem a causa física. Gera aí uma rinite. Quando tem a casa cheia de pelo de gato, pode causar uma rinite. Ok. Mas, geralmente, a rinite e sinusite acontece com pessoas que... Todo mundo conhece alguém que tem rinite e sinusite? Pensa nessa pessoa. Geralmente, são pessoas que não se permitem errar. São pessoas que cobram de si mesmas um comportamento exemplar. São pessoas que às vezes estão vivendo um momento que está muito aborrecida com alguém bem próximo, ou seja, em casa ou no trabalho. Está bem cascada, não digeriu muito bem aquilo. Pelo riso de alguns aqui, eu estou vendo identificação, né? Enfim, se não trabalhar isso emocionalmente, desculpa, vai pingar gotinha no nariz a vida toda. Né? Olha... Então, aquela doença, aquela enfermidade, ela pode ser vista como uma bênção para a gente poder trabalhar essa melhora. O câncer,
muitas vezes tem a ver com a falta do perdão, a dificuldade de perdoar, aquela mágoa, aquele ressentimento. Na maioria dos casos, o câncer é muito comum com relação a isso. Não é à toa que você vê tanto caso de câncer acontecendo, né? A dificuldade de perdoar, a mágoa, aquele ressentimento. Eu dei o exemplo da gastrite, que era um problema que eu tinha antes de conhecer a metafísica da saúde. Me tratei na parte física, parei com refrigerante, aquela coisa toda. Mas a gastrite tem a ver com... E quando eu tinha crise de gastrite, eu ficava 4, 5 dias de cama. Eu virava um vegetal. Era um negócio... Pô, não era mole, não. Aí eu entendo que a gastrite tem a ver com estresse, ansiedade, você está muito workaholic, trabalhando em excesso, ou você está com muito projeto na tua cabeça. Eu tinha os 4. Ficava 4 ou 5 dias de cama. Quando eu entendo essa parte da metafísica da saúde, tá? Aí o que acontece? Então, peraí. Então, que tal a gente trabalhar uma ideia de que quando a gente sente uma dor ou alguma dor, eu vou ter uma gratidão pelo sentido de que é o meu corpo mandando um sinal para mim, me dando um alerta, falando comigo. Vocês já ouviram muita gente falando assim, né? Ah, aqui fulano, aqui eu tenho uma gastrite nervosa. Já ouviram falar muito isso, né? Você consegue imaginar, então, uma gastrite, a gastrite aqui, a gastrite bem nervosa. Ah! A gastrite está nervosa. Não é a gastrite que está nervosa, é você que está nervoso. É você que está nervoso, né? A gastrite não tem nada a ver com isso. É você que está nervoso. Então, quando bate, no meu caso, por exemplo, bateu aquela queimação, é o meu corpo falando, ô Sérgio, ó, ou você está muito ansioso, ou você está muito estressado, ou você está muito workaholic, ou você está com muito projeto. Segura a onda aí um pouco. E aí, numa hora dessa, eu vou fazer uma meditação, eu vou terminar de trabalhar mais cedo hoje, eu vou fazer uma caminhada no final do dia. A gratidão, ela vai resolver nossos problemas? A casa espírita, ela vai resolver nossos problemas? Terapia vai resolver nossos problemas? A resposta é não. Ela não vai resolver. Ela não vai resolver. Mas ela vai ela vai te ensinar como lidar com aquilo de uma maneira mais saudável para você. No meu caso, eu entendi que é o meu corpo falando comigo. Aí eu vou fazer minha meditação, minha caminhada, paro mais cedo. As crises que duravam 4 dias, 5 dias, hoje em dia duram 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. No máximo. Por quê? Porque eu aprendi isso. Então, até a gastrite, será que é um karma ou será que se tornou uma bênção? Será que se não tivesse acontecido isso, talvez eu não tivesse aqui ainda encarnado, porque com tanto estresse, com tanto... Olha aí até que ponto. Consegue perceber? Como é que tudo está na nossa mente, na nossa capacidade, no nosso pensamento? E a gente, às vezes, tem uma ideia que colocam na nossa mente e que, às vezes, vira um tormento para aquela pessoa. Cabe a nós trabalhar o pensamento e o sentimento saudável, que vai fazer um bem para a gente. Eu me lembrei aqui uma história, não sei se tem tanto a ver, mas vou contar essa história, de como que, às vezes, uma ideia que colocam, às vezes, sei lá, a Débora falou alguma coisa comigo, e eu tô levando de boa. Aí o Alberto fala assim, falou esse negócio aí, ó, não sei não, e tal. Aí eu começo a ficar desconfiado agora da Débora, porque de repente o Alberto me jogou uma ideia que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é muito comum isso? Você tá ali de boa, alguém fala, joga uma ideia e aquilo começa a te contaminar de uma maneira que... Peraí, vamos aprender a bloquear isso. A Débora falou uma coisa para mim, Alberto, eu acho isso, tá bom, é a tua visão, mas a minha visão tá tudo de boa. Tem uma história do Rabino, que ele era um cara, assim, muito da paz, muito famoso, muito conhecido, fazia muita caridade, ajudava muita gente, né? Rabino geralmente tem aquela barba grandona, né? Mas esse Rabino em especial, ele tinha uma barba muito, mas era muito grande, era exageradamente grande. Era enorme a barba desse Rabino. E ele atendia as pessoas, conversava, tirava dúvidas e tal, né? E aí um dia chegou um jovem lá para esse Rabino e falou assim, Rabino, eu queria te fazer uma pergunta. Rabino, claro, meu filho, pode fazer a pergunta. Olha, é uma pergunta meio boba, tá? É curiosidade.
curiosidade, na verdade. Pegou uma curiosidade. Mas fiquei curioso. Sim, meu filho, pode perguntar. Aí ele falou, Rabino, essa barba desse tamanho que você tem, você conserva tanto ano. Cara, eu fiquei na dúvida. Né? Quando tu vai dormir à noite, tu dorme com essa barba por dentro da coberta ou por fora da coberta? Que curioso saber disso. Bota por baixo da coberta ou por cima da coberta? Aí o Rabino falou assim, cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Tá bom, beleza, né? Tá legal. Aí no dia seguinte, quando o Rabino chega lá para fazer os trabalhos dele, né? O Rabino estava cheio de olheira, estava todo mal, estava com dor de cabeça, não estava nada legal, né? E aí ele vê esse jovem chegando. Aí quando o jovem chega, ele fala, seu desgramado, você acabou comigo, você acabou toda. E aí ele falou, mas o que aconteceu? Por causa do que você falou, eu não consigo dormir, eu não sabia deixar a barba por cima da coberta ou por baixo da coberta. Tudo por causa de uma ideia. De uma pergunta, de uma ideia. Que às vezes a gente se permite se contaminar com aquela ideia que vai fazer mal. Então a gente aprender a bloquear isso, trabalhar isso. É um baita exercício. É um baita exercício. A gente ser grato. Seja grato porque tem a coberta. Vai ficar por cima ou por baixo? Tem a coberta. Seja grato porque tem a cama para dormir. Olha aí que interessante isso. Então, volto a dizer, é um exercício. Eu quero trabalhar agora uma parte aqui com vocês, na parte da ciência. Que benefícios da gratidão. O primeiro benefício da gratidão aqui é que isso nos leva a ter um estímulo, uma motivação. Tem um ponto aqui do Ceará que eu procuro levar lá para a Casa Espírita do Brasil, que eu sou presidente da casa, e para os lugares que eu visito também. Tem os voluntários aqui do Ceará. Vocês já viram que no Facebook do Ceará e nos grupos, sempre tem mensagem, isso é o mérito da dela, eu faço questão de elogiar aqui em público. Ela coloca sempre a gratidão. Obrigado pelo Alberto ter ajeitado aquela parede. Obrigado por não sei quem ter colocado aquele violão ali. Obrigado por alguém ter trazido não sei o que lá. Obrigado ao Roberto por ter feito não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso cria uma egrégora, uma vibe tão positiva que o Roberto vem todo domingo aqui. O Roberto está toda hora aqui, está todo mundo fazendo. E começa a ter um movimento. No videozinho que eu gravei do aniversário do Ceará, eu falei um movimento de amor ao próximo. Porque existe essa parte da gratidão. Agora, imagina se o Alberto vem colocar o negócio ali, aí botou... eu estou vendo aqui, estou vendo aqui, que tem, botaram ali, fizeram um furo ali, ó, e o furo ali tá ali, ó, não ficou legal, não. Alberto, não ficou bom, não. Tá, Alberto, é igual a tua cara isso aqui, pô, não tá legal, não gostei, não. Se vem aqui é pra fazer direito e tal, tá aquela coisa toda. Na próxima, Alberto vai vir? E aí você, ao invés de criar um movimento de amor, você cria um movimento de desamor, você cria um movimento de raiva, um movimento de ingratidão, um movimento... Porque aí daqui a pouco o Roberto falou, não tá bom, não, faz você então. Eu, particularmente, eu sou tão bom nessa parte de obra, que a última vez que eu fui fazer um furo na parede, a Júlia tá rindo ali, que ela lembra disso, né? Eu sou tão caprichoso para fazer o furo, eu tinha que fazer um furo no quarto. Né? No quarto, tinha 2 quartos ali a casa, eu fui fazer um furo na parede do quarto. Eu caprichei tanto no furo, que eu furei logo os 2 quartos. Invadiu e entrou no outro quarto. E aí, mas e agora? O que eu faço? Eu falei, bota um quadro aqui na parede, que eu não sei da gente. Bota um quadro que vai cobrir esse buraco e segue a vida. Né? Olha só. Pronto, bota 2 quadros na parede. Agora vou comprar mais um pro lado de lá também. Pronto. Né? Olha que interessante isso. O movimento, a gratidão, ela trabalha conosco o sentimento da motivação, do estímulo, da boa vontade. E isso deixa a gente vivo. A gente se sentir vivo, não é verdade? Quantas vezes a falta de um elogio desmorona aquela pessoa? A capacidade de criticar é enorme, mas e a de elogiar? Né? Tantos motivos que a gente tem para elogiar. Então, a primeira característica é isso. Melhora a nossa saúde mental, emocional, melhora a saúde do corpo, tá? Nos ajuda a fazer mais amigos, né? Deixa as pessoas felizes,
trabalha o desenvolvimento de relacionamentos, ok? Olha quanta coisa boa. Combate a depressão, acaba combatendo a depressão. E, gente, qualquer que seja a situação que você esteja, que você está vivendo, seja grato. Estou solteiro, estou casado, estou separado. Quando eu estava solteiro, sou grato por eu estar solteiro. Estou vivendo determinadas experiências de vida. Aí eu tive meu primeiro casamento, 13 anos de casamento. Grato pelo casamento. Mas separou, então não deu certo. Como não deu certo? Durante 13 anos deu certo. E depois tem vida que segue. Ou a gente é espírito para ficar eternamente ali. Não, a gente vai viver experiências. Aí, ó, eu separei. Grato por aqueles 13 anos. Aí depois fiquei solteiro de novo. Grato por eu estar solteiro de novo. Vou viver agora novas experiências. Aí eu tive um outro casamento. Durou também mais 13 anos, coincidência ou não. Né? Eu falo até que se eu conhecer alguém em 2022, até 2035 está garantido. Mas depois aí está certo. Até 2035 está ok. Né? Durou 13 anos. Grato por aquela relação. Como não? Quanto aprendizado que teve? Se teve coisa que não deu certo, mas teve coisa que me trouxe aprendizado. A minha probabilidade do próximo relacionamento ser melhor, ela é muito grande. Se eu trabalhar a gratidão e o aprendizado daqueles relacionamentos anteriores. Agora, se eu trabalhar a mágoa, a ingratidão ou a reclamação, provavelmente no próximo vai ser a mesma coisa. Então agora eu estou solteiro de novo? Legal, bacana, gratidão por isso. Vivo novas experiências. E no momento que eu conhecer alguém, né, sei lá quando tiver agora, grato também por isso. Gente, a gente tem sempre motivo para ser grato, para ter gratidão. Mas, Sérgio, isso foi uma coisa ruim e tal. Tem uma historinha que fala assim, né? Tudo o que Deus nos traz é bom. Tem um motivo, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente fique revoltado. E conta-se de um rei que tinha lá o seu conselheiro, o sábio. E o rei não gostava desse papo, não. Ele é rei, né? Eu sou o que manda, temos que obedecer. O rei com aquela coisa toda, né? E o conselheiro do rei falava, meu rei, tudo que acontece é bom, tudo que Deus faz é bom, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente se revolte, tem um motivo para isso. E só lá na frente que a gente vai entender. O rei não gostava muito disso, não. E todo sábado ele ia fazer caçada, ele ia lá para caçada com o conselheiro dele. O sábio, né? Ele ia lá, os dois, para fazer as caçadas. E aí um dia, isso era a rotina já de todo sábado, um dia, quando eles foram lá para caçar o leão, o rei foi dar o tiro e a espingarda falhou. No que falhou, o leão avançou, arrancou o dedo do rei. E aí o conselheiro lá, né, deu o tiro lá, matou o leão, tudo bem, né? Poderia ter sangrado, porque salva a vida dele. Mas aí o rei chega, né, arrancou meu dedo, e agora? O que você vai me dizer? Aí o sábio chega e fala assim, meu rei, tudo o que Deus faz é bom. Tem alguma razão de ser, mesmo que a gente não compreenda. O rei acabou de perder o dedo, tá danado da vida. E ouve ele falar isso, tu quer saber? Eu não quero saber. Tu vai preso, vai ficar lá agora no calabouço. Lá chega, para com isso, vai ficar acorrentado lá. Ele ficou revoltado com o conselheiro, com o sábio. E o sábio foi para lá. Agora, vai fazer o quê? Passaram alguns meses, aí o rei se recuperou e o rei voltou, então, para fazer as caçadas dele. No que o rei está indo fazer as caçadas, ele é capturado por uma tribo de índios canibais. Puxa, mas que reizinho, né? Mas que coisa, né? Enfim, tribo lá de índios canibais. Vai fazer uma oferenda lá para os deuses dele, né? E o prato do dia é o molho pardo, né? Bacana. Botou lá o rei no caldeirão, acendeu o fogo, começou a ficar a água mais quentinha. E aí um dos índios, ele chega e fala assim, né, na língua dele, falou, parem! Nós não podemos oferecer esse homem aos deuses, porque ele é defeituoso. Meu Deus. Soltem ele! E aí o rei sai e ele fica, rapaz! Olha lá, então você do dedo, aconteceu aquilo, não sei o que, se eu tivesse com os dedos aqui, eu teria morrer, né? Solta lá o sábio, pode soltar o conselheiro lá, tira ele lá da masmorra. Aí tirou ele, né?
E aí ele contou toda a história. Ele falou, meu rei, tudo que Deus faz é bom, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente se revolte, mesmo que a gente fique chateado, tem o propósito de ser. Né? Não, agora eu estou entendendo, agora eu consegui entender. Aí eu falei, mas agora eu fiquei com a minhoca, com a pulga aqui atrás da orelha. Mas e você? Que você vive falando coisas boas, vive falando bem de Deus, vive falando disso tudo? Eu prendi você, eu torturei você, eu taquei você na masmorra, aquela coisa. O que você tem com isso? Meu rei, se você não tivesse feito isso comigo, eu hoje estaria com você aonde? Lá na caçada. Eu também seria preso pelos índios canibais. E eu tenho os 10 dedos. Tudo que Deus faz é bom. Então, eu ter ficado preso aqui evitou que eu tenha ido para a caçada com você, e aí quem ia ser o prato do dia seria eu. Também foi importante. Olha que interessante isso. Né? Olha que interessante isso. Para a gente trabalhar, fechar aqui com chave de ouro, tem uma musiquinha que eu vou botar aqui. Roberto, chega, por favor. Você consegue botar o som aqui na caixa ou só fica no som do computador? iPhone ou... Está aqui no computador. Está no computador? Está no computador. Se você conseguir, beleza. Se não conseguir, a gente vai na garganta mesmo. Eu vou botar o som do computador. Consegue botar? Vai tocar na tela. Está aqui na tela, tá? Só isso? Tá ok. Vamos lá. É karaokê, então é para todo mundo cantar. Tá? Sou grato pela ESPA. Se a gente não pode vir, tudo bem. Olha a gratidão, né? Ele sempre vem. Mas hoje não tem problema. A gente vai. Sempre tem a gratidão. Tem que botar aqui em som, né? Para mudar o cenário dele, né? Configuração para ele. Joga aqui no alto, joga aqui no máximo, já tá bom, acho que já é o suficiente. Tá, mas se não for, tá bom, já deu uma aumentada. Opa! Não? Então deixa esse mesmo. Tá dando pra ouvir? Então, vamos lá, deixa eu botar aqui no início. É que eu vou botar aqui no início. Vou começar de novo aqui. Tem que deixar a pausa aqui, né? Não. Se ele está aqui, é porque não está lá. Porque às vezes a gente tem aquela estendida. Ou aqui, ou aqui. E às vezes tem que ter uma compartilhada, que ele fica dos dois. A gente entendeu. Agora não tem nenhum. Agora tá no YouTube. Mas se você der um F5, aí ele vai botar de novo aquelas propagandas, aquele nosso. Você fez como? Não. Continua. Dá uma pra mim agora, vamos lá. Agora vai início. Agora. Então vamos lá, vamos cantar um pouquinho para o exercício, né? Vou seguir. Uma luz lá no alto eu vou ouvir, uma voz que me chama eu vou subir, a montanha fica bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e me ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir. E que os homens jamais se esqueçam de agradecer por
Por isso eu digo, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por 8 dias. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo, obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por um novo dia. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo, obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pela natureza. A primeira pergunta que eu fiz foi se nessa semana vocês tinham agradecido mais ou reclamado mais. Agora que todo mundo cantou essa música, eu termino com a minha consciência bem mais tranquila, que eu já sei que todo mundo agradeceu mais, já que cantou essa música, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu retorno em janeiro. Um ótimo Natal, ótimas entradas, um ano novo de muita luz, de muita paz. Obrigado a vocês. Obrigado a Débora. Obrigado ao Ceará. Obrigado por todas essas oportunidades de tantos amigos. Tá? Sintam-se, ó, mega abraçados aqui.